Bienvenidos a más una clase de español. Voy a mostrar para ustedes el tema la violencia doméstica y después vamos a conocer también algunas expresiones idiomáticas de la lengua española que podemos utilizarlas para hablar sobre violência. Então, vamos a hablar em plata. Quando eu falo que eu estou hablando em plata, eu estou dizendo que estou falando sério. Então, como estamos falando sobre violência doméstica, por isso eu inicio a nossa aula falando essa expressão idiomática em espanhol. Ahora vamos a hablar em plata. Vamos falar sério. Então, vamos ver um pequeno vídeo sobre os tipos de violência e já eu volto. La violencia se puede entender como acciones que dañan o amenazan con dañar la integridad física, psicológica y emocional de una persona. ¿Qué te dijo? Óyeme. ¿Con quién estás hablando? Con mi hermana, pero no me grites. Ay, bueno, te decía. ¡Ven para acá! ¿Crees que no sé qué te traes? Estás hablando con otro, ¿verdad? ¿Qué te pasa? Cálmate. ¿Por qué rompes el teléfono que tanto nos costó? Trabaja lo mismo que yo. ¿Por qué me pagan menos? Mira, mamacita, aquí siempre ha sido así. Si no te gusta, vete. Eso es injusto. Pues si quieres ganar más, ya sabes. Pórtate bien y veremos. Pues conozco mis derechos. Los voy a denunciar. Então, pessoal, nós acabamos de ver nesse vídeo os vários tipos de violência que podemos ter, tanto na escola, quanto no trabalho, quanto em casa. Vamos lá, pessoal. Então, o que significa expressões idiomáticas e frases feitas, ou frases hechas em espanhol? Então, como nós sabemos, o espanhol é uma língua falada por muitos países e é uma língua muito importante para o mundo. E por ser uma das línguas mais faladas, logicamente que há muita variação na maneira coloquial de falar em cada país que a utiliza. Como na língua portuguesa também existe a linguagem coloquial, no espanhol também. E o que é linguagem coloquial? É uma linguagem que foge da norma culta, ou seja, é quando nós estamos falando de uma maneira, digamos assim, mais à vontade, entre amigos. E na língua espanhola existem muitas frases, na qual nós chamamos de expressões idiomáticas, ou frases feitas. São aquelas frases que têm um significado somente pelo seu contexto geral. Como assim, pelo contexto geral? Então, pessoal, é que se vocês tentarem traduzir palavra por palavra, você vai ter sérios problemas. E essas frases feitas, essas frases hechas, elas precisam ser entendidas por vocês. Elas podem aparecer em texto, nas questões cobradas no Enem. Elas aparecem também no cotidiano do falante nativo. É bem legal a gente conhecer algumas delas. Coloquei aqui 2 exemplos para que vocês venham a entender melhor e comparar com a língua espanhola. Em português, vocês já devem ter ouvido falar alguém dizer: "Ah, fulano fala pelos cotovelos". Em espanhol, existe uma tradução para essa frase feita, essa expressão idiomática.
hablar por los codos. Olhem só, existe também outra expressão que todos conhecem, que existe na língua espanhola e existe também na língua portuguesa. Em boca cerrada não entra mosca. Todos já devem ter ouvido falar essa expressão aqui, ó. Em boca fechada não entra mosca. Então, isso é que nós chamamos de frases hechas. Bem simples, né, pessoal? Então, olhem só. Preparei para vocês aqui algumas frases hechas ou expressões idiomáticas já prontas em espanhol, para que possamos falar dentro do contexto da violência doméstica. Vamos lá. Que atitudes tomar para lutar contra a violência doméstica? Quais atitudes devemos tomar para lutar contra a violência doméstica? Olhem só essa primeira expressão idiomática aqui, ó, que existe em espanhol. Ponga el grito en el cielo, que quer dizer, em português existe uma expressão idiomática que substitui essa em espanhol. É a famosa colocar a boca no trombone, denunciar. Então quer dizer o seguinte: ponha o grito no céu, se eu fosse traduzir ao pé da letra essa frase em espanhol, que em português significa que você deve denunciar ao ver maus tratos, ao ver alguém praticando violência, seja na sua vizinhança, seja ao seu redor, para você não ficar calado. Então, o que você deve fazer? Ponga el grito en el cielo. Outra expressão interessante é essa, nunca rasgar-se la barriga. Quer dizer que você nunca deve ficar sem fazer nada. Ou seja, não tenha medo, no tenga miedo. Então, essa expressão em espanhol também podemos utilizar para falar de violência doméstica. Ou seja, não podemos ter medo da denúncia. A denúncia é que vai fazer com que os agressores sejam punidos. Outra expressão bem interessante é andar com pies de plomo. O que significa andar com pies de plomo? Que temos que ficar ligados. Eu acharia uma maneira mais popular de falar, seria dizer isso, ficar ligado, sempre com o pé atrás. Em português, costumamos falar assim, vou ficar com o pé atrás. Então, ficar sempre de olho, né? Se há a violência doméstica ao seu redor. Andar com pies de plomo. Outra expressão seria meter la pata. Meter la pata quer dizer dar o fora. Então, coloquei uma frase aqui para contextualizar essa expressão. Si tu pareja no te respeta, mete la pata. Então, entre vocês é comum usar esse linguajar coloquial. Em espanhol também, né? Principalmente entre os jovens, adolescentes. É normal usar esse linguajar, tanto na língua portuguesa quanto na língua espanhola. Na língua espanhola, se você fala mete la pata, estou dizendo para dar o fora. Se o seu namorado não te respeita, aí diz pareja, quer dizer namorado. Se tu pareja não te respeta, então mete la pata, dá o fora, né? Dizer um não à violência. Então, nós finalizamos a nossa aula com a nossa última expressão idiomática em espanhol, que seria cortá-la já, a violência doméstica. O que é cortá-la já? Cortá-la já significa chega. Geralmente, para se falar essa expressão, você fala com bastante força, né? Cortá-la já. La violência doméstica, ou seja, digam não, digam chega na violência doméstica. Hasta la vista e até a próxima aula.